tem informações de um mistério que chegou ao fim depois de 35 anos. Jota, que história é essa? É algo assim inacreditável, Nader, macabro. A gente pode usar todos os tipos de adjetivo para tentar, de alguma forma, fazer com que as pessoas em casa tenham uma noção. E a história, por si só, vai trazer também esse sentimento e essa percepção das pessoas. 35 anos depois de ter matado o pai e escondido o corpo dele na propriedade da família, o homem confessou a autoria do crime à polícia, mas não por livre e espontânea vontade, e eu vou explicar. Esse homem acabou sendo denunciado pela ex-companheira, que procurou a polícia dizendo que havia sido agredida por ele, sofreu lesões físicas depois que ele descumpriu a medida protetiva ontem, na parte da tarde para o comecinho da noite. E acabou então confessando que tinha muito medo do ex-marido, porque ele, em determinado momento do casamento, acabou confidenciando a ela que há 35 anos atrás havia matado o próprio pai e enterrado o corpo na casa onde a família vivia na época. E ela disse que por conta disso tinha muito medo dele. Ele escondia esse segredo, né, há tanto tempo que ela sabia que ele seria capaz de matá-la se ele achasse que isso fosse necessário e não conseguisse reatar o relacionamento. A polícia então colheu o depoimento da mulher, procurou o homem ainda ontem e ali o trouxe para uma conversa na delegacia. Ele acabou então confessando sim que cometeu esse crime lá no passado. E hoje cedo foi feita uma operação na propriedade indicada por ele, onde os restos mortais foram encontrados envoltos em um cobertor e junto com os documentos do homem, do pai dele. E ele disse que cometeu esse crime porque estava cansado de sofrer violência doméstica, tanto ele como os demais familiares, principalmente a mãe dele. E que naquela ocasião, há 35 anos atrás, se armou com um pé de cabra, atacou o pai, atingiu ele com um golpe na cabeça, fazendo com que ele viesse a morrer. E ali, diante dessa situação, com muito medo, cavou uma cova de aproximadamente 2 metros e ali acabou ocultando, enterrando o corpo do pai, enrolado em um cobertor e com os documentos do homem. Bom, o delegado que está à frente dessa investigação vai explicar um pouco mais, porque, apesar da confissão, ele já não vai responder mais pelo crime de homicídio por conta do tempo. Prescreveu esse crime, são 35 anos. Mas tem outras questões da justiça que o mantém preso, como, por exemplo, a ocultação do cadáver. A vítima daquele registro de ocorrência reportou que, no contexto da violência que ela sofria no ambiente doméstico, o companheiro teria dito para ela que tinha cometido o homicídio do pai, né, matado o pai, há muitos anos, aproximadamente 30 anos, e que tinha uma suspeita de que havia o cadáver sido enterrado próximo a um poço da residência onde a família morava à época. Esse indivíduo era muito agressivo, muito perverso com a família, e isso teria motivado. Ouvidas testemunhas de forma preliminar, a gente passou a ter maiores elementos para poder fazer essa diligência aqui, que seria a escavação na tentativa de localizar e confirmar efetivamente a existência de um cadáver humano nessa residência. O autor foi localizado, nós temos informações aí que apontam para ele e de forma preliminar ele acompanhou a diligência de forma voluntária, tendo sido esclarecido para ele que ele possuía direito constitucional de permanecer em silêncio e não produzir provas autoincriminatórias. Ainda assim ele consentiu, porque também de forma preliminar ele disse que é um fardo que ele carrega, um remorso que ele carrega, e ele quer pôr fim a essa situação definitivamente. E aí ele compareceu, apontou o local onde a cova teria sido feita, né, que era um poço que foi aterrado, e vai esclarecer como tudo aconteceu. Tá, então esse é o delegado Marcelo Dias, responsável por essas investigações agora, desse caso que vem lá de Foz do Iguaçu e é, no mínimo, chocante como a gente toma conhecimento, né, Nader, dos detalhes. Não, impressionante, eu estou aqui boquiaberto, estava ouvindo o que você falava e as declarações do delegado. Eu depois volto a falar com você desse assunto e de outros assuntos. Deixa eu aproveitar e pedir para a nossa produção colocar o Davi